Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Histórias de Sucessos do Instituto JF. Hoje a gente está com a Brenda Mota. Tudo bem, Brenda? Tudo bem, Thaís, e você? Tudo jóia. Vamos contar a história da Brenda, então. Acho que a história da Brenda a gente estava conversando até nos bastidores aqui. Acho que tem uns pontos específicos e interessantes da jornada dela para a gente compartilhar com vocês. Brenda, que ano que você entrou na escola? Foi em 2013. 2013. Se Isso. formou em 2019. 2019. E aí, como você ficou sabendo da escola? Foi por uma amiga minha da minha antiga escola. Ela me contou, ela ia fazer o processo, né? E ela me contou que era uma escola que formava empreendedores, que tinha piscina e que era de graça. E aí eu falei pra minha mãe. E aí no começo minha mãe não acreditou. E aí depois minha mãe foi atrás. E aí ela percebeu que era verdade. E aí tava quase acabando as inscrições. E ela fez a minha inscrição. Então quase que eu não consigo participar do processo. Essa época, onde você morava, com quem você morava, onde você estudava? Eu morava em Osasco, né? Moro atualmente em Osasco. Morava com a minha mãe e com a minha avó. Dei uma escola particular a minha vida toda. Mas foi porque a minha mãe sempre prezou pela minha educação, né? Então, na minha época, a minha mãe, ela trabalhava na parte financeira de uma empresa que produzia roupas. Então, de um salário ali que ela tirava pouco mais de R$1.000, ela pagava 700 em uma escola particular para mim. E ela sempre teve o apoio, principalmente do meu avô, para pagar a minha educação, para pagar tudo para mim, roupa, alimentação, tudo. Ela sempre teve bastante o apoio da minha família para cuidar de mim. E aí, então, você entrou na escola. Isso. E o que foi esse momento, assim? O que significou esse momento? Assim, no primeiro momento eu senti bastante dificuldade de me adaptar, porque eu estava longe da minha mãe, né? Como eu falei, era uma escola perto de casa que eu ficava. Então, eu estudava em período integral, mas eu estava ali perto de casa, com os amigos que eu cresci. Chegando aqui, as notas caíram um pouquinho. Eu sentia bastante falta dos meus amigos antigos, da minha mãe. Então, foi um período difícil, mas aqui a gente é muito acolhido pelos professores, pelo pessoal da coordenação, né? O pessoal do pedagógico. A gente faz muitos amigos que eu levo até hoje. Então, um período foi um pouco difícil de adaptação, mas a gente foi muito acolhido. Então, esse período do primeiro ano foi muito importante. É um período muito que a gente leva até hoje, né? Que a gente... eu falo que esse primeiro ano ele foi crucial para definir o restante dos anos que me trouxeram até aqui. Foi muito difícil? Era muito mais difícil? A gente tinha mais matérias, né? A quantidade de matérias era bem maior. Então lá eu já estudava integral, mas no período da tarde a gente fazia atividades, a gente via filme, a gente não tinha a quantidade de matérias que a gente tinha aqui. Mas com o apoio que a gente tem aqui, tudo isso passou a ser mais fácil. Com tudo que a escola oferece aqui, isso foi ficando mais fácil com o passar do tempo. Dá um exemplo do que você fala que a escola oferece. Com os professores. Eu lembro que eu tive um apoio, por exemplo, da professora Elisete. Eu nunca esqueço que num dia eu fiquei de recuperação na matéria dela, e aí eu sentei na mesa dela ali, eu tinha muita vergonha de perguntar na aula, né? E aí eu sentei ali na mesa dela e falei, professora, quanto que eu preciso tirar nessa matéria? Eu fiz as contas ali certinho com ela, para poder não ficar de recuperação nessa matéria no próximo trimestre. E aí eu sentei certinho com ela, ela me explicou certinho. Então, assim, o acolhimento que a gente tinha com os professores, e a gente tem, né, até hoje, com o pessoal da coordenação, enfim, até trabalhando aqui, era muito grande. Então, o acolhimento, o carinho que a gente tinha, não só em matéria, mas questão de pessoas mesmo, é muito grande. E os anos seguintes, como foram? Aí foi ficando tudo mais tranquilo, assim, mas mesmo assim não era fácil, né? O fundamental foi chegando a questão, os estágios foram chegando, né? Foi ficando, a questão de responsabilidade foi ficando mais difícil. Então, a responsabilidade do mundo, somada com a responsabilidade da escola, ia ficando mais pesada. E mais pra frente, a responsabilidade de estágio também ia somando. Mas antes de você me falar dessa parte, e aí o que significou para sua família, assim, você estava me falando da sua mãe, quando você entrou aqui? A minha mãe, ela não tinha mais que pagar a escola, né? Então, primeiro que essa realização para ela era muito importante, porque já era um alívio para nossa família não ter mais que ter essas despesas, mas significava tanto para minha mãe
que ela continuava fazendo de tudo para me manter aqui, né? Então, eu continuava tendo bastante dificuldade, né? Por exemplo, eu ficava de recuperação na minha escola antiga, eu nunca tinha ficado de recuperação. Então, a minha mãe fazia de tudo para me ajudar a estudar, para me ajudar com o que eu precisava. E o que foi isso pra você? Tudo, assim. Até hoje, a minha mãe sempre faz tudo por mim, tudo que ela pode. E até me emociono um pouco falando disso. Eu também. Tudo bem. Vamos se emocionar juntas. Mas a minha mãe sempre faz tudo que ela pode por mim. E hoje eu tô na faculdade, né? E eu penso no futuro, quando eu puder fazer isso, em dar tudo que eu puder pra minha mãe. Tudo que ela quiser, tudo que ela quiser realmente ter, tudo que ela não pôde ter no passado dela, eu poder proporcionar pra ela. Então... Você acha que esse apoio da sua mãe fez com que você conseguisse passar pelos anos aqui? Totalmente, porque teve sim momentos que eu pensava em desistir, pensava que eu não ia aguentar, porque a pressão realmente era grande, mas se não fosse a minha mãe aqui comigo, eu realmente não ia aguentar. Então... Você lembra de algum momento assim? Principalmente no ensino médio, quando pesava bastante a questão de estágio, questão de escola mesmo, a pressão é bem grande, Então me conta, você começou a estagiar quando? Eu comecei a estagiar em 2017, na Swift, e a gente estagiava na parte da tarde e estudava de manhã. E foi bem difícil de conciliar tudo, porque era nosso primeiro estágio, e foi ficando bem difícil, né? Porque eu sempre fui muito tímida, e era um estágio que a gente ia pra loja, a gente tinha que atender os clientes, tinha que organizar a loja, tinha que organizar os produtos, enfim. Era um estágio muito legal, eu gostei bastante de ir pra Swift, mas não era uma coisa que eu me identificava no momento, né? Só que foi ficando muito pesado. E eu realmente... Pelo tempo, você disse? Isso, ficava pesado, né? Então, a gente chegava em casa mais de 9 da noite, a gente saía muito cedo. E aí, tinha momentos que eu realmente pensava em desistir. Só que a minha mãe sempre estava ali para me apoiar. E tudo isso só foi possível de terminar, de continuar, porque a minha mãe estava ali comigo. E o que foi para você, o que significou para você conseguir passar por essa etapa? Eu acho que eu sou muito mais forte. Eu acho que tudo isso diz muito sobre quem eu sou hoje. Se eu não tivesse conseguido passar por aquilo, eu não conseguiria ser quem eu sou hoje, né? Então, eu consegui vencer muito da minha timidez, consegui vencer muitos medos internos que eu tinha sobre atender cliente, sobre trabalhar em equipe, né? Sobre ter um líder ali. Então, muitos medos que eu tinha, eu consegui vencer. E muitos medos que eu consegui vencer para poder estagiar no próximo estágio que eu ia ter, que foi o estágio de vendas na Flora. E como foi? Foi o estágio que eu consegui me superar, eu consegui brilhar naquele estágio. Foi um estágio muito bom para mim. E a timidez foi para onde? Ainda bem que ela foi embora, porque foi um estágio muito bom para mim. Dessa vez a gente começou a estagiar na parte da manhã, então foi um estágio que eu realmente batia todas as metas, né? Eu tinha ali os clientes de Taboão, Osasco e Carapicuíba. Eram clientes difíceis, alguns eram difíceis, outros eram bem fáceis, né? Eu tinha clientes pequenos e clientes grandes, né? Alguns clientes eu visitava com a minha supervisora, na época, e eu conseguia fazer vendas bem grandes. Olha que coisa, né? Todo mundo acha que quem é tímido não dá para vendas, né? Sim. E aí vem a sua história mostrando que não. Então, conta mais pra gente sobre isso. O estágio da Swift, ele me ensinou muito sobre vencer a timidez, principalmente para esse estágio de vendas, né? Então, eu consegui vencer isso, porque a gente tinha que ir até o cliente e fazer ele comprar o seu produto. A gente tinha que convencer o cliente. Então, o cliente, ele não vinha até você. Você que tinha que ir lá e fazer o cliente comprar o seu produto. E eu tinha umas técnicas de vendas que a gente aprendia com os treinamentos que a gente recebia, né? E
A gente identificava no ponto de venda qual era a necessidade do cliente, qual era o produto que estava faltando, qual era o melhor preço que a gente podia fazer para aquele cliente naquele momento. E juntando tudo isso, a gente fazia a proposta de venda. E acho que era isso que eu fazia de acordo com o cliente, e era assim que eu conseguia bater as metas durante todos os meses, O né? que você acha que foi o ponto principal, assim? Eu acho que estudar cada cliente foi o que me trouxe para esses resultados. E foi assim que eu consegui me destacar, né, nesse estágio. E aí, no ano seguinte, que foi no terceiro ano do ensino médio, eu fui fui chamada para ser gerente na primeira turma de gerentes do meu ano. E aí, eu fui gerente por 2 meses. Só que eu acabei não me identificando com a gerência naquele momento. Então, eu fui para a área interna da Swift. Eu fui para o RH da Swift. Eu finalizei o meu terceiro ano ali no RH. E eu me encontrei nessa área de RH. Me encontrei com a parte de pessoas, me encontrei com essa parte de recrutamento e seleção, com essa parte de processos seletivos. E surgiu uma oportunidade para mim aqui na escola, na parte do processo de admissão. Que é onde eu tô hoje. E aí, conta um pouco pro pessoal, assim, o que você faz no processo de admissão? E como é o processo de admissão, né? O que você vem aprendendo nesse processo? Tá. Eu entrei aqui como assistente, né? E hoje eu tô há quase 1 ano e meio como supervisora da área de processo de admissão. Hoje a gente tem 3 escolas, né? A Germinari Business, a Tech e a VET. Então a gente tem... E aí você cuida do processo das 3, Das então? 3, isso. A gente tem 3 processos de admissão e o aluno, para ele ser aprovado nessas 3 escolas, ele precisa passar por diversas etapas desses 3 processos. Quantos alunos foram inscritos no total entre essas 3 escolas? No ano passado, no total, a gente foi quase 9 mil inscritos. E aí, como que faz para filtrar todo mundo? Sem dar resposta do processo, né? Mas... Então, a gente tem um processo de admissão, né? Que eles passam por algumas etapas. A gente cuida da parte cognitiva, né? Que envolve uma pesquisa de perfil e uma avaliação cognitiva, né? Que é uma prova de português e matemática. A gente tem também para a parte da escola Tech. A gente tem um curso preparatório, que eles aprendem uma linguagem de programação, linguagem Python. E a gente tem para as escolas Tech, para as escolas Business e VET, a gente tem uma vivência, né? Para o VET, eles passam um tempo conhecendo a fábrica, que eles vão atuar, né? E para Business, eles passam um tempo na escola mesmo, conhecendo como é o dia a dia da escola. E também todos eles passam por uma entrevista com os candidatos e com os responsáveis. E aí o seu papel vai até aprovação. Foi aprovado. Até a lista de aprovados. Isso. Então agora começa de novo, né? Dia 24. Dia 24 de abril. Começa tudo de novo. Tudo de novo. E o que você acha que é o maior desafio? Dentro da área de admissão? É realmente identificar qual é o perfil certo para as escolas. Né? A gente não cometer o erro de... Não o erro, mas é a gente acertar qual é o perfil de cada escola, é a gente identificar qual é a necessidade de cada escola, né? Porque a gente está lidando com vidas, com famílias, a gente sabe como a Germinari, ela lida com vidas, muda vidas. Então... Você acha que a escola muda vidas? Totalmente. Mudou a minha vida. Por que você diz que mudou a sua vida? Vou contar um pouco do que... O meu salário mudou a minha vida. Que é uma parte só do que mudou, tá? Como eu contei, quando eu entrei na Germinari, a gente morava com a minha avó, né? A gente morava em uma casa. Mas, recentemente, eu e minha mãe, por conta do meu salário de supervisora, a gente conseguiu alugar um apartamento, eu e minha mãe, pra gente se mudar. A gente, nossos gatinhos. E a gente tá morando super bem. A minha mãe nunca tinha tido essa oportunidade de morar só comigo, eu e ela. Então a gente tá conseguindo viver super bem num apartamento. E isso sempre foi um sonho nosso, da gente viver super bem, só nós duas. E a gente tá conseguindo comprar nossas coisas,
viver do jeito que a gente sempre quis. Uhum. Eu tô conseguindo viver do jeito que eu sempre quis. Eu compro as minhas coisas, eu saio com meu namorado, a gente gosta de sair, de ir pra restaurante. Então, isso muda a vida das pessoas. E também no processo de admissão, a gente consegue ver que tem famílias que precisam de uma única oportunidade para mudar a vida dessa família. Então, a Geminari com certeza muda vidas. Você não foi para supervisão de vendas. Não foi. Você foi para admissão. Você acabou se encantando pelo RH. Uhum. Mas me conta isso. Por que você não foi? Qual que era o seu pensamento? Né? Quando você foi convidada? O que mudou? Conta essa história pra gente. Assim que eu fui convidada para ser supervisora da admissão, eu também recebi uma proposta para ser supervisora de vendas. Mas naquele momento eu optei para ser supervisora da admissão porque eu senti que era o momento de eu assumir supervisão numa área que eu me sentia mais confortável, né? Então, só que hoje eu já estou há um tempo nesse cargo e eu sinto que é o momento de eu dar um passo maior, de eu dar um passo para a área comercial, porque é uma área que eu gosto, é uma área que nesse momento eu me sinto confortável e também é uma área que a gente cresce muito rápido. É uma área que te dá muitas oportunidades e te abre muitas portas. Então, agora... É o momento. É o momento. Eu sinto que pra mim é o momento. Ótimo. Então, logo mais vamos saber de como vai ser essa transição, certo? Certo. E me fala uma coisa, se você pudesse resumir toda a sua jornada na escola em uma palavra, qual seria essa palavra para você? Acho que seria mudança. Mudança. Se você pudesse falar com a Brenda, que entrou na escola em 2013, você falou? O que você falaria para ela, depois de tudo que você viveu? Falaria para ela não desistir e para tentar ser vista pelas pessoas, porque isso com certeza abre portas. Entendi. Ótimo. Então, agora, pra gente terminar, vou te falar 4 palavras e aí você fala o que significa elas na sua jornada. Tá bom. Tá bom? Então, conhecimento. É a base de tudo e é a única coisa que não tiram de você. Trabalho. É o caminho para chegar nos seus objetivos e para o sucesso. Prosperidade. Prosperidade para mim acho que vai além de questões financeiras. Acho que é você estar bem consigo mesmo e também fazer bem para os outros. E felicidade? Felicidade para mim tá muito ligada com amor. Felicidade para mim é você estar com seus amigos, com a família, com aquilo que te faz bem. E sua mãe? Qual que é a visão da sua mãe hoje sobre a filha dela? Eu acho que ela tem muito orgulho. Acho que ela sempre me fala isso. Acho que ela tem muito orgulho de mim. E eu tenho muito orgulho dela. Então, você acha que ela diria que a sua história é uma história de sucesso? Com certeza. E você? Considera a sua história uma história de sucesso? Considero. Brenda, obrigada pela conversa. Desejo muito sucesso para você. Muito obrigada. Vai, brilha na supervisão de vendas, como você brilhou até agora, e brilhou também na área comercial. Então, é isso. Obrigada por compartilhar a sua história. Você quer deixar um recado para o pessoal que está assistindo a gente? Alguma mensagem? Para os alunos? Quero dizer para todo mundo que está assistindo, para vocês não desistirem, continuarem o caminho de vocês e boa sorte. Obrigada, Brenda. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Então, a gente fica por aqui com mais uma história de sucesso do Instituto JF e até a próxima.